Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Oi. Já vou chamar aqui o Dr. Vitor. Vamos ver. Eloy. Olá, olá. Oi, doutor Rosei. Oi, doutor Vitor, tudo bem? Vou esperar aqui, vou convidá-lo de novo. O Instagram tem dessas coisas. Vamos ver se ele aparece de novo. Ah, agora foi. Agora foi. Agora foi. Eu estou aqui com o tablet para auxiliando aqui algumas perguntas. A gente trocou já pelo WhatsApp também algumas perguntas mais básicas. Então, doutor Vitor, antes de tudo, eu queria te agradecer por estar aqui tirando as dúvidas de um assunto tão interessante. O jejum longo acaba sendo um pouco mais polêmico. Eu queria que você se apresentasse, falasse da tua atuação como médico em relação ao jejum, aonde você trabalha, onde você atende. Legal, Flavinha. É o seguinte, Vitor Azini aqui, sou médico. Já sigo a Flávia aqui, esse Instagram fantástico. Acho que já tem mais de um ano, né? Tá me ouvindo aí direito? Acho que sim. Sim. E tudo começou quando eu me formei na faculdade. Obviamente, não sabia nada sobre jejum, muito pelo contrário, não sabia nada sobre alimentação. E aí comecei entrei no processo durante a residência, eu fiz residência numa área nada a ver, que é na oftalmologia. E eu me encontrei insatisfeito nessa área e, através da insatisfação, eu comecei a buscar por minha conta própria diversas alternativas para ver por que eu estava triste, por que eu estava sem energia, cansado. E aí, estudando muito a fundo diversas coisas relacionadas à medicina anti-aging, à medicina dieta cetogênica, caí no jejum intermitente. Falei, vou testar aqui para ver por que a minha testosterona está muito baixa, por que meus hormônios não funcionam, eu não tenho energia. E uma das armas que eu comecei a usar, que era a que mais rápido eu conseguia aplicar na minha vida, foi o jejum. Não foi modulação hormonal, não foi suplementos caríssimos que eu comprei lá fora, muito pelo contrário. Eu acabei fazendo um congresso também nos Estados Unidos, mas o jejum, assim, parece que foi feito para meu corpo entendeu que é uma coisa que meu corpo parece que tinha esquecido, mas ele começou a entender. E aí o meu metabolismo começou a funcionar de uma forma que eu comecei a entender que, na verdade, tudo que a gente aprende na faculdade e na residência é ao contrário do que, na verdade, é passado para a gente pela grande mídia. E aí me formei depois em medicina do esporte, fiz nutrologia e cada vez mais eu tenho me aprimorado nessa área do jejum. Hoje eu me mudei, eu era do Rio de Janeiro, moro hoje em Florianópolis. A gente tem um curso online que é o Homem Super Saudável, então essa área de marketing digital é muito forte aqui em Florianópolis, então eu me mudei para cá por causa disso, mas atendo aqui em Florianópolis e atendo também no Rio de Janeiro, onde eu atendia no mesmo lugar. Então atendo uma vez por mês no Rio, mas continuo atendendo aqui em Florianópolis nessa área de medicina do esporte. E realmente o jejum mudou minha vida. Depois que eu comecei a aplicar, comecei a aprimorar o que a gente poderia fazer, o que eu poderia... Eu acabei experimentando muito em mim mesmo, como é que eu me sentia, e comecei a notar muita coisa do que eu me sentia, como que era a minha taxa metabólica, a minha suplementação, o que funcionava, o que não funcionava. E hoje, acho que a minha missão é justamente alertar, como é a sua missão também, sobre essa arma tão nobre e tão esquecida, que hoje em dia parece brincadeira eu estar falando com você, mas há 2 anos atrás a gente falava sobre jejum, todo mundo achava loucura. Hoje, médicos têm perguntado pra gente, perguntam para você, como perguntam para mim, como é que faz para ter resultado, e está sendo fantástico, e a gente tem abrido os olhos de muitas pessoas aqui nesse Instagram. Exatamente. Então a gente vai começar, eu tenho umas perguntas, a gente hoje vai dar uma ênfase nesse jejum um pouco mais estendido, né? O pessoal sempre está
falando da janela 16, 24 horas. Uhum. Então sempre surge essa dúvida do jejum um pouco mais estendido que causa muito, muito medo. Uma pergunta que eu achei interessante é que o pessoal sempre pergunta, essa é top 10, se uma mulher que já é magra ou quer ter um objetivo específico, às vezes de secar um pouquinho, se ela pode fazer o jejum todos os dias de 24 horas, ou mulheres, ou homens. É uma pergunta muito recorrente. A questão... Eu tendo homens e mulheres no consultório, eu tenho visto muito isso, né? Como é que são os resultados com os homens e como é que são os resultados com as mulheres. E uma coisa assim, impressionante é que, com certeza, os homens respondem muito mais rápido ao jejum. Mulheres, a gente não pode... Porque, assim, a mulher é muito mais sensível a qualquer modificação na alimentação delas. Então, não dá para você fazer uma coisa muito radical, o que eu tenho visto na prática. Não dá para fazer uma coisa muito radical como o jejum, uma refeição por dia, como nos homens que eu faço, que é fantástico. Em mulheres, isso é mais complicado. Porque pode dar... quando você faz uma restrição muito grande ao longo do dia inteiro, você pode acabar alterando a função da tireoide dela. Os próprios hormônios tiroidianos começam a funcionar mais devagar, começam a produzir menos. É uma adaptação do corpo, tanto da mulher quanto do homem, mas a mulher é muito mais sensível a isso. A mulher tem que ter diversos cuidados. Não pode ser... O que eu tenho visto na prática e acabou virando regra no consultório não dá para fazer um jejum muito longo. Esse que eu fiz agora de 4 dias, nem pensar para mulheres. Se você quer saúde, nem pensar. E de 24 horas eu não me arriscaria muito, tá? Existem o Dr. Dominic D'Agostino, o Mark Sisson, que também é uma autoridade muito grande, ele até fala que não é legal fazer um jejum de mais de 20 horas em mulheres. O ideal é você fazer no máximo 20 horas, mas não diminuir a sua ingestão calórica. Se você restringir, é muito difícil. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu não consigo comer, eu tenho que comer 1,5 kg no almoço, mais 1,5 kg no jantar para poder comer o que eu deveria. Porque se eu comer menos, em 2 refeições por dia, fica muito difícil. Se eu tiver menos digestão de caloria durante o dia, minha tireoide vai... Então é muito difícil. Mulheres, é muito difícil comer muito. Você vai acabar sobrecarregando o metabolismo. Então eu não recomendo. A via de regra, tá? No geral, para quem está assistindo, eu não recomendo um jejum de 24 horas. Com essa frequência, mas eu queria que você explicasse a diferença da questão intermitente, né? Da pessoa fazer todos os dias, por exemplo, por 6 meses, 24 horas todos os dias, e ela fazer os alternados, um dia 18, um dia 16, tá? Daí numa semana ela deu uma estendida lá, fez um jejum de 36 horas, mas foi algo, digamos, isolado, pontual, recorrente, isolado. Não, tem diferença? Fantástico. Não, é fantástico. Dentro desse período assim, eu falei como termo recorrente, 24 horas todos os dias, então recomendo. Agora, um dia por trimestre, eu acho fantástico você fazer 2 dias, 3 dias incompletos. Você faz um reset no seu sistema imune. As mulheres têm um problema de sistema imune muito mais forte do que nos homens. Elas têm muito mais doença autoimune, elas geralmente têm lúpus, artrite reumatoide, doença da tireoide, Hashimoto. Então, e uma arma muito importante para a doença autoimune é o jejum. Então, eu acho que mulheres deveriam fazer jejum, não precisa ser tão longos todo dia, mas de vez em quando você faz um período mais longo de 2 dias ou 1 dia e meio, é fantástico. Primeiro, pela questão do sistema imune. Você faz um reset, você estimula a célula tronco. O Dr. Thomas Fried, ele é de Harvard, ele viu que quando você faz jejum, antes da quimioterapia, você diminui os efeitos colaterais da quimioterapia. E quando você faz jejum de 3 dias, você melhora o sistema autoimune, faz um reset na imunidade da pessoa. Então, para mulheres especialmente, é fantástico, mas não sempre. Uma vez a cada 3 meses, 2 dias, fantástico. Uma vez de 2 dias, 1 dia, 2 dias, 1 dia e meio, fantástico. Mas não sempre, mas fantástico. Ok. Fantástico. E a questão da diferença do jejum que você falou da questão autoimune, mas geralmente o jejum é muito procurado mais para a questão do emagrecimento. Só que o emagrecimento ele envolve várias coisas. Às vezes a pessoa está com um percentual alto de gordura, mas a balança não está tão alta, ela está precisando ganhar massa magra. E a Jade, até vou citar ela perguntou isso no grupo. A questão para a mulher, principalmente, da recorrência do jejum para ganho de massa magra. Se pode ser usado o mesmo protocolo para a mulher que está bem acima do peso, que não está tão preocupada com ganho de massa no primeiro momento, mas ela precisa perder muita gordura. Tem diferença?
Tem. Quando você quer ganhar massa magra, você tem que comer mais quantidade de comida fazendo jejum. Tem fisiculturistas que fazem jejum e comem quantidades enormes de 2 refeições e fazem jejum. Agora, para emagrecer, é muito mais fácil comer menos, você não precisa comer muito. Então, é só você ser natural, fazer o jejum de 20 horas, 18 horas e não se preocupar em comer muito. Priorizar a sua alimentação, muita gordura de qualidade, carboidratos complexos, mas não exageradamente, e proteínas também não exageradamente, mas aumentar muito a ingestão de gordura e fazer um jejum um pouco mais prolongado. Mas quando você comer, sempre priorizar muita salada e gordura. Tem um médico, o Dr. Stephen Gundry, ele fala que o intuito da salada é você colocar o azeite na sua boca. Então ele bota muito azeite. A gente tem que botar muito azeite. Azeite, abacate, qualquer gordura de qualidade. Quando você come muita gordura, para quem quer emagrecer, você facilita o processo de emagrecimento, porque você não cataboliza músculo e você faz um shift no metabolismo do seu corpo, em que o seu corpo começa a usar esse excesso de gordura que você está comendo para produzir energia. E quando você não come muita quantidade de comida e come o que você come é gordura, é muito mais fácil emagrecer. É um processo natural. Óbvio que não é só isso, mas chega sempre num platô, mas esse platô aí é mais de 20% de emagrecimento sempre. Esse é o mínimo. Então a pessoa que tá com 100 quilos, ela vai perder no mínimo aí 20 quilos, tranquilo, só fazendo isso. Só fazendo isso. E cuidar também na hora, igual você falou, da ingesta, né? Que é onde eu acho que o pessoal mais se perde, porque daí eles pensam, fiquei 18 horas de jejum, eu posso comer mais isso aqui, ficar beliscando, às vezes na janela acaba que fica no 0 a 0. Não engorda, mas também não emagrece, né? É o grande detalhe, a pessoa acha que é só o jejum, mas uma das últimas coisas que a gente começa a fazer no consultório é o jejum. Primeiro eu tenho que ver se a pessoa está comendo certinho. Comendo besteira, não adianta fazer jejum que vai passar mal. Hoje na academia, eu fiz esse jejum aí de 4 dias. A academia hoje, a nossa secretária lá falou, ô Vitor, por sua causa, falou brincando, um rapaz passou mal aí, desmaiou, bateu a cabeça no chão aí. Foi inventar de fazer jejum, mas deve comer um monte de besteira. Eu nem conheço essa pessoa, nem orientei ele. Mas foi inventar de comer besteira, passou mal. Se você não estiver comendo uma alimentação bem ajustada, isso é... Eu vi no início, quando eu fazia jejum, eu tinha uma alimentação... Comia normal, carboidrato normal e às vezes comia besteira, mas sem problema nenhum. E queria inventar de fazer jejum mais prolongado, até de 24 horas. Nossa, eu ficava ranzinza, ficava chato, mal-humorado. Você não produz como você deveria produzir, a minha memória não é mais a mesma. Você tem que fazer tem que atentar para a quantidade de calorias e o que você come. Se você quiser emagrecer, come menos, não precisa comer muito mais. Come normal e menos, vai emagrecer. Se você quiser ganhar massa magra, come mais. Tem que se esforçar. Aí tem que comer muito. Ok. Uma pergunta que eles fizeram também sobre a pessoa que está com anemia. Como que fica a pessoa que é anêmica? O jejum vai prejudicar? Quando você tem anemia, você tem menos célula vermelha, né, menos hemácia, para levar oxigênio de um lugar para o outro. Com isso, você tem menor oferta de oxigênio. Com isso, você precisa bombear mais o coração mais vezes, mais forte, para poder levar aquela quantidade de células para o seu tecido. Então, a pessoa com anemia, normalmente, já tem uma maior frequência cardíaca, o coração bate mais forte e mais rápido. Quando você faz o jejum, você pode aumentar isso. Então, não é recomendado. Principalmente mulheres. Mulheres estão acostumadas a estar tudo certo e tal, mas as mulheres geralmente sofrem muito com anemia, porque elas menstruam cada mês, perdem ferro. E aí vai fazer o exame de sangue, está com problema de ferro, falta de ferro. A mulher tem que sempre estar atenta com isso, pouco ferro, começa a cair cabelo, e aí, por isso que ela vai no médico. Mas aí vai ver o exame de sangue e está com anemia. Tem que primeiro suplementar ferro, ficar atento com relação a vitamina B12, vitamina B9, para depois pensar em fazer jejum intermitente, porque senão vai passar mal também. Porque precisa ter maior demanda metabólica. Quem tem anemia tem mais demanda metabólica. O jejum exagera mais isso, não é legal. Ok. E essa é a dúvida assim, que o pessoal fala, o jejum causa anemia? Não, porque antes dela fazer jejum, provavelmente ela devia comer, ter uma alimentação às vezes não tão regrada, não tão ricas em nutrientes, né? E pão, bolo, macarrão, chocolate, que não tem nutriente nenhum. Daí quando ela começa a fazer o jejum, foi o jejum que me deixou anêmica. Não foi o jejum, queria que você explicasse aí. O jejum, ela expõe como é que está a saúde da pessoa. Se você está bem saudável, come certinho, você vai fazer jejum,
eu vou expor a minha saúde, então você vai se sentir melhor ainda, como geralmente acontece, né? Você vê, eu sinto, muitos pacientes sentem, eu me sinto melhor. Quando a pessoa não segue direitinho, está com uma saúde ruim, mas para ela tá tudo tanto faz, não sente nada, faz o jejum, expõe esse problema, e ela passa mal, fica doente. O jejum não causa anemia, não causa doença nenhuma, muito pelo contrário, ele é a cura de diversas doenças. Agora, quem tem anemia, como a gente falou, tem mais demanda de coração, do coração, metabólica. E quem faz jejum e tem anemia, aumenta mais isso. Então, expõe esse problema. Então, na verdade, não é que causa, mas ele expõe esse problema. Potencializa, né, o sintoma. Principalmente mulheres. Muitas mulheres Okay. têm que usar ferro, vitamina B12, metilcobalamina, ácido fólico, porque é importante, porque não pode ter nada de... A hemoglobina não pode estar alterada no exame de sangue, porque se tiver, vai sentir no jejum. Ok. E a questão do cortisol, principalmente para a mulher, né? Eu percebo assim, o pessoal relata, quando faz jejum de 18, 20 horas, a pessoa fica, né, sem ter a sensação do cortisol mais elevado, às vezes tem insônia. Sim. O pessoal sempre fala isso. E se essa insônia é mais no início, na adaptação, ou se ela continua, como é que funciona esse mecanismo? É bem louco, mas quanto mais jejum você faz, eu digo de frequência, mais rápido o seu corpo se adapta a ele e menos sintoma você sente. Quando eu comecei a fazer jejum, você falou do cortisol. Nossa, eu tinha insônia. Eu ficava com dor de cabeça, eu tinha cãibra pra caramba, eu tinha cãibra na panturrilha, acordava com cãibra na panturrilha aqui, acordava de madrugada. E aí, não é só fazer mais. Tem alguns suplementos que previnem o magnésio, mas a frequência do jejum adapta o nosso corpo a entender que esse cortisol que aumenta, e realmente aumenta, a gente aumenta hormônios adrenérgicos, aumenta cortisol, aumenta noradrenalina, aumenta adrenalina, como aumenta também o testosterona, nas mulheres é fantástico. As mulheres não vão ficar bombadas, as mulheres, eu tenho medo de ficar bombada, não vão ficar bombadas, aumenta de forma natural e aumenta o hormônio do crescimento, o GH. Quando você faz o cortisol, realmente você causa um estresse. Como qualquer exercício físico, você causa um estresse. A vida não é apenas um estado. A gente tem que ter o equilíbrio entre coisas que estressam e coisas que não estressam. Se eu nunca me estressar na vida, eu nunca iria estudar no vestibular, aquele estresse danado, e eu não cresci. Se você não se estressasse, você não ia ter esse medo de fazer o Instagram, enfim, qualquer coisa que te estressou, te fez crescer. O jejum é isso. Claro. Ele é um estresse positivo, como o exercício físico é um estresse positivo. Quando a gente faz exercício físico, a gente está estressando o nosso corpo, está estressando nossas fibras musculares. E isso faz com que as fibras musculares aumentem a síntese proteica e aumentem o músculo. O jejum é a mesma coisa. Ele melhora a nossa capacidade de lidar com o estresse. O estresse não é ruim. O estresse todo dia, de forma constante, a gente não sabendo lidar com ele, isso é ruim. Agora, o estresse pontual, durante X período de tempo, e você todo dia fazendo, você acaba tendo mais capacidade de saber lidar com o estresse e o seu corpo se adapta a isso. E quanto mais você faz, lógico, com suplementos também, mais você consegue se adaptar ao jejum e aí menos você sente esse estresse, menos você sente essa insônia toda. Isso é muito comum, mas no início, e tem que fazer suplementos, tem que suplementar também algumas coisas. Porque realmente, insônia é comum, é o cortisol que sobe. Ok. E com os teus pacientes, você disse que atende essa linha da medicina do esporte, deve atender atletas, pessoas que praticam esportes. Geralmente, assim, eles praticam jejum mesmo praticando esporte? Sim. Alguns exercícios, atletas de endurance, maratonista, triatleta, é mais complicado. Porque tem que estar muito afinado, porque pode quebrar no meio da prova. A pessoa está competindo ali 30 quilômetros correndo, chega uma hora que quebra. Aí não tem muito o que fazer, tem que usar carboidrato lá no meio da prova. Então é arriscado para a prova. Agora, muitos atletas treinam para hipertrofia, muitos atletas treinam endurance. No treino é fantástico. Você, quando está treinando em jejum, você está adaptando o seu corpo a treinar naquele estado. Os maratonistas quenianos, eles treinam na África durante o ano todo, no verão, em jejum. E muitos dizem que talvez esse seja o motivo pelos quais eles ganham a maior parte das provas de longa distância. Não é via de regra, mas quando a gente faz o jejum, a gente estimula o nosso corpo a usar a gordura como fonte de energia. E quando você usa a gordura como fonte de energia, você aumenta a qualidade do combustível. É como se eu estivesse usando álcool, aí começa a usar gasolina. Então é como se você tivesse um corpo mais eficiente, um metabolismo mais eficiente.
Tanto é que muitos atletas já estão vendo isso. Tem atletas de ciclismo, no consultório de atletas de ciclismo já fazem isso. O atual campeão inglês, Froome, já faz isso, jejum e cetogênica. Se você acompanhar no Instagram dele, é só low carb, só abacate, óleo de coco, manteiga. E é fantástico. Você melhora a performance e você melhora o VO2 máximo. Ou seja, você aumenta o tempo em que ele vai quebrar naquela prova de longa distância. Eu não aconselho para quem faça prova de longa distância fazer em jejum uma prova. Mas começar a treinar com acompanhamento é fantástico. E para hipertrofia é fantástico também. Tem diversos atletas que fazem no consultório e eles percebem que eles começam a ganhar força a partir do momento que eles começam a fazer jejum todo dia. E aí eles começam a fazer o treino no final do jejum, em jejum, usando alguns suplementos específicos, mas em teoria em jejum metabólico, tá? A gente usa BCAA, outras coisas, mas é fantástico. Por exemplo, o próprio Dr. Dominic D'Agostino, lá da Flórida, ele é uma das maiores autoridades em jejum, em dieta cetogênica, e ele faz jejum assim, de 7 dias. No último dia, no 7º dia, só com água e MCT e BCA, ele vai treinar, ele bate recorde pessoal dele, fazendo durante 7 dias de jejum, no último dia, ele bate todos os recordes. Dizem que ele é o Hulk, né? O Hulk é tem um doutor lá, que vira o Hulk. Dizem que ele é o Hulk. O cara é enorme, ele é um um PhD, atualmente PhD da Universidade do Sul da Flórida, e o cara é um monstro. Claro, para ele manter aquela massa muscular fazendo um cetogênico, fazendo um jejum, ele come 36 colheres de óleo de coco por dia. Quem quiser comer 36 colheres não vai conseguir, vai passar mal, vai ter diarreia. Ele adaptou o corpo dele, mas ele melhora a performance dele. Todo dia que ele faz esse jejum prolongado, ele quebra o recorde dele. Fantástico. Ok. Outra pergunta que sempre fazem é a questão da diarreia. Qual que é a associação da pessoa fazer jejum e ter episódios de diarreia? Muitas vezes, quando a gente faz jejum, a gente está limpando o nosso corpo, excretando as toxinas. Tanto é que é muito comum quem faz jejum de 4, 5 dias ir para o banheiro. Como pode isso? Não está entrando nada, só água, como é que vai no banheiro? Porque o corpo está se desintoxicando. E o bolo fecal, a diarreia, muitas vezes não é só o que a gente come. São bactérias ruins ali que estão vivendo no nosso intestino. E quando a gente faz o jejum muito longo, essas bactérias ruins, que são as gram-negativas, vão morrendo. E aí estão sendo excretadas pelo intestino. Ou a própria bile, ou a própria produção do suco gástrico. Então, tudo isso facilita o processo de desintoxicação do nosso fígado e do nosso intestino. Uma das formas mais baratas de você limpar o fígado é fazendo jejum. E a diarreia, às vezes, é uma própria adaptação do seu corpo. Você precisa tirar aquela toxina. Geralmente não perdura, não é uma diarreia infecciosa, você tem que ir para emergência, fazer soro. É uma diarreia mais que você observa, opa, saiu mole, saiu diferente. Isso é uma coisa que é natural. Sim. Geralmente. Sim. Ok. Eu queria que você falasse um pouquinho desse jejum que você fez. Foi o primeiro que você fez de 4 dias? Você faz geralmente, já fazia qual a frequência? Como que foi? Legal. Essa semana passada eu fiz um jejum mais prolongado. Eu nunca tinha feito 4 dias. Eu geralmente faço 2 dias, 3 dias. A cada 3 meses eu faço 3 dias. E uma vez por mês eu faço 2 dias. Geralmente aí sexta e sábado, ou sábado e domingo. E dessa vez eu tentei fazer assim, porque tinha saído muito, não tinha comido bem. Eu, como uma forma de me adaptar a essa mau hábito do final de semana, falei, vou fazer jejum essa semana e vou ver como é que eu me sinto. Foi um erro tremendo, porque a gente tem que se planejar e eu aprendi muitas coisas nesse jejum. Eu jantei na segunda-feira à noite e fui comer na próxima vez só na sexta-feira à noite. Então passei terça-feira o dia todo, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira até o final do dia. Só que, assim, algumas lições. No primeiro ou segundo dia, como eu não tinha feito uma alimentação adequada nesses primeiros 3 dias, 2 dias, eu senti muito. Fiquei mal-humorado, cansado, mesmo usando magnésio, mesmo usando potássio. E, claro, bebi água, tomei sal, muito sal. Não fiquei fraco, mas fiquei ranzinza, fiquei mal-humorado. Sabe quando você percebe que você está mal-humorado, está diferente? Aí no terceiro dia, eu comecei a me sentir bem. E eu fui acompanhando, eu tenho 2 aparelhos, um que mede corpos cetônicos, que eu furo o dedo, né? Furava todo dia, toda manhã, e media corpos cetônicos do meu sangue, e o outro que eu media a glicose, a glicemia, quanto de açúcar tinha no meu sangue. E fui acompanhando. Realmente, no primeiro ou segundo dia, quase nada de corpos cetônicos no meu sangue. Por isso que eu estava tão cansado, chato, irritado, isso. Terceiro dia,
passou de 0,5, ficou 0,6, 7 mais ou menos. Aí quando passa de 0,5 milimols por litro, em teoria você está em cetose. É uma cetose leve, mas está em cetose. Aí, passei o terceiro dia, eu comecei a produzir corpos cetônicos. E aí, eu comecei a me sentir bem, comecei a ficar com energia, o consultório fluiu, minha cabeça começou a funcionar muito bem. Quarto dia foi o meu melhor dia. Acordei, sim, pulei da cama às 5 da manhã, fui fazer minhas coisas, fiz exercício normal. Lógico, exercício normal não. A gente fica mais fraco. Eu fiquei mais fraco. Sim. Eu fiz ali uma média de 70% do que eu faço geralmente. Então, eu faço, por exemplo, 15 barras, eu fiz 10 barras. A gente fica mais fraco realmente. Ok. Porque eu não tinha me preparado direito. E aí, Ok. bebendo muita água, assim, bebendo 3, 4 litros de água por dia com sal. Sal marinho ou sal rosa. Mas foi fantástico, porque assim, eu senti que sequei, eu faço bioimpedância também, tenho um aparelho de bioimpedância aqui em casa, e eu perdi 3,5 kg de peso total, mas de massa magra, quase nada, meio quilo. Já recuperei. Minha primeira refeição eu já recuperei. Porque assim, o nosso corpo, quando a gente para de comer, o nosso músculo realmente dá aquela murchada. Mas não é porque murcha, é porque o glicogênio é consumido e ele fica menor. E aí pesa menos. Quando você come de novo, aí você recarrega esse glicogênio e ele volta a pesar direito o músculo. Mas quase não perdi massa muscular, justamente porque, assim, sempre fiz exercício físico. Não parei de fazer, nem que eu fizesse flexão e barra, alguma coisa eu tinha que fazer. Alguma coisa fazia, porque a única coisa que está provada que perde massa magra não é jejum. Até 3 dias, jejum não perde massa magra. O que faz perder massa magra é você não fazer exercício físico. É você estar parado, sem mexer aquele músculo. Você não usa, você perde. E aí eu fiquei fazendo exercício físico normal e por isso que eu não perdi tanta massa magra. Agora, errei na minha preparação. Vou fazer daqui a um mês de novo um mais longo de 5 dias, mas me preparar pelo menos 5 dias antes. Usando magnésio, usando potássio, usando sal marinho pra caramba, muita água e fazer uma alimentação bem restrita em termos de carboidrato 5 dias antes. Tipo, o pessoal sempre pergunta na questão da cetose, né? Às vezes eles acham assim que no primeiro jejum a pessoa foi no rodízio de pizza, o primeiro jejum ela vai entrar em cetose. Não, mas o que acontece? Eu queria que você explicasse isso. Ela vai fazer jejuns alternados, periódicos, então o corpo vai demorar um tempo. Se a alimentação dela for baixa em carboidratos, é óbvio, né? Que só o jejum e comendo carboidrato o corpo não consegue alcançar a cetose. Eu queria que você explicasse essa questão dos dias e da transição. Perfeito. Na verdade, o grande objetivo do jejum é justamente isso, né? Produzir corpos cetônicos. E não foi o que aconteceu nos primeiros 2 dias comigo. Por isso que eu fiquei assim. O grande benefício do jejum é justamente você, lógico, comer menos, mas também produzir corpos cetônicos. Só que é difícil você fazer isso, produzir corpos cetônicos com uma alimentação como eu fiz. Eu comi no domingo rodízio japonês, cheio de arroz. E aí fui fazer jejum. Não adianta. O nosso corpo é muito fácil sair da cetose. É só você comer um pedaço de pão, você sai. E aí, se a pessoa não for atleta, demora 4 semanas até fazer de novo. Entrar em cetose de novo, fazendo uma alimentação estrita no carboidrato. Se for atleta, 4 dias, 3 dias, aí é mais rápido. Mas mesmo assim demora. E aí, então, o objetivo do jejum é justamente produzir corpos cetônicos, que é uma outra forma de energia, que não glicose, que é uma energia muito mais eficiente. Que é a energia que nossos antepassados utilizavam. Nossos antepassados não comiam o tempo todo. Eles ficavam de jejum o dia todo e comiam. E a refeição deles era basicamente folhas e frutinhas e vísceras. Carne, mas não é músculo, é víscera. E a víscera é muito rica em gordura. O fígado, o cérebro, o rim. Não estou falando para vocês comer cérebro nem rim, não. Mas o fígado, por exemplo, é um dos alimentos mais ricos que tem em vitamina K2, vitamina D. Quase nenhum alimento tem vitamina D dado. O fígado tem, é fantástico. Vitamina K2, que é o GPS do cálcio. E a víscera é importante. Quando a gente come um alimento gorduroso, como o fígado, ou uma banha, ou alho de coco, ou manteiga, você está dando gordura para o seu corpo. E quando você faz cetose, o corpo cetônico é um derivado da gordura. Então é o mesmo jogo. Você está jogando o mesmo jogo quando você faz jejum ou quando você faz uma alimentação rica em gordura e baixíssima em carboidrato. E aí o grande benefício é justamente esse. Quem tem mais de 40 anos e que está assistindo a live aqui, provavelmente vai morrer, 80% das pessoas vão morrer por 4 motivos. Doença cardiovascular,
é a doença neurodegenerativa, Alzheimer, ou câncer, ou outras causas. Então, dessas três aqui mais importantes, câncer, cardiovascular e Alzheimer, corpos cetônicos previnem todas. Você entrar em cetose, você está prevenindo Alzheimer, está prevenindo doença de Parkinson. Sabe você, Flavinha, sabia que tem estudos mostrando já que Alzheimer é uma diabetes tipo 3 cerebral? Sabia dessa? Já vi. Louco isso, né? Já vi. É uma diabetes a nível cerebral, em que tem muita insulina, nosso cérebro começa a desenvolver resistência à insulina, começa a desenvolver Alzheimer. Causa de morte muito comum. Câncer, células cancerígenas em geral se consomem carboidratos. Se você faz jejum e começa a usar corpos cetônicos, a célula cancerígena fica perdida, não sabe o que fazer. Por isso que fazer antes da quimioterapia... Ela fica sem alimento, né? As células de cancerígeno. Fica sem alimento, fantástico. E doença cardiovascular também. Corpos cetônicos são fantásticos para o coração e para o cérebro, porque corpos cetônicos vão direto na mitocôndria, e onde mais tem mitocôndria é no cérebro e no coração. Então, você fazendo corpos cetônicos, fazendo jejum ou uma dieta rica em... Você não precisa fazer jejum se não quiser. É só você comer muita gordura e pouquíssimo carboidrato. Óbvio que é uma arma que não dá pra gente abrir mão, que é o jejum. Eu não abro mão, nem meus pacientes que são certinhos. Você está usando o corpos cetônicos, que você produziu os corpos cetônicos, o jejum você facilita isso, para que ele possa fazer a prevenção dessas doenças que mais matam no mundo hoje. São doenças crônicas. Sim. E bem ao contrário do estudo que saiu, né, sobre a low carb, sobre a cetogênica, diminuir a expectativa de vida, né? Você viu, a gente deve ter recebido um monte de mensagem, como eu recebi também. É interessante, né, para a grande indústria. A gente aqui está de forma independente, estou na minha casa, você está na sua. E a gente está aqui porque a gente quer realmente melhorar a vida das pessoas. A gente quer justamente que as pessoas parem de ficar seguindo o conselho de grande mídia, porque esses grandes laboratórios, eles vão fornecer dinheiro para canais de televisão, para propagandas, reportagens compradas, para justamente as pessoas falarem, ai, beleza, vou comer meu macarrãozinho, minha pizza, que está tudo certo, porque eu vou viver mais. E isso são estudos observacionais. Tem estudo observacional para tudo. Tem estudo que fala que comer ovo faz mal, morre mais cedo. Tem estudo que fala que diversas coisas, porque observacional, você está observando uma população e você não está fazendo um estudo separando ela, fazendo um acompanhamento. Não, é simplesmente observando. Existem diversos fatores. E é bom de saber que tem aqui 800 pessoas assistindo a gente por conta própria. A gente não está fazendo propaganda de nada aqui, não tem anúncio de nenhum laboratório. E as pessoas estão começando a acordar para isso. Que bom, eu fico feliz com isso. Graças a pessoas como você que conseguem clarear a mente das pessoas. Porque acho que só daqui uns 20 anos vão falar na Globo que jejum intermitente faz bem. Acho que vai demorar uns 15, 20 anos. Acredito, por aí. E assim, pra gente não se estender, eu queria que você falasse assim, a pessoa quer começar. Vamos falar das mulheres, porque são elas a grande maioria aqui. Tá, a mulher tá bem acima do peso, igual você falou lá, 90 quilos, o IMC alto. Qual a primeira ideia? Que você falou da alimentação, mas assim, como que ela pode começar assim, a organizar esse jejum, essa mudança de vida aí, na sua opinião? Tá. Como médico, eu não posso falar aqui que eu não estou recomendando ninguém a fazer nada. Eu não posso falar assim, faça isso, aquilo. É só trato informativo, tá? E fantástico. Como que ela pode começar? Separar, o jejum tem que funcionar através melhorar a rotina dela, tem que se encaixar na rotina dela. Não ela se encaixar ao jejum e mudar a vida dela por causa do jejum. Não. Vê como é que é a sua rotina. Exato. Tem mulheres que trabalham em casa, tem mulheres que ficam o dia todo no trabalho. Vê qual é o período mais importante que você tem que trabalhar mais e usa esse momento que você está atarefada para praticar o jejum. Começa daí. Você pode usar também durante o tempo que você está dormindo como jejum. Então aí já foram 16 horas, né? Você dorme 7, 8 horas e você trabalha 8 horas, supondo que você pulou o café da manhã. Então você já saiu do trabalho, você já fez o jejum de 16 horas. Você pode chegar em casa e comer. Comer uma comida, lógico, separar, como são menos refeições, você tem muito mais controle sobre a sua alimentação. Você não precisa ficar refém de qualquer lanchonete porque você precisa comer o tempo todo. Você só determina em que momento você vai comer e aonde você vai comer. Preferencialmente na sua casa, né? Muito mais fácil você organizar a sua marmita em casa, ou o seu jantar em casa. Aí você planeja um momento que você faça pelo menos de 14 a 16 horas. Menos de 12 horas não é interessante. De 12 a 16,
Quem é mais iniciante, está começando a fazer, nunca fez na vida, entre 12 e 16. Vai por ali e vai sentindo o seu corpo. Vai tentando ouvir o seu corpo e ver como é que ele funciona. Bebe muita água. Qual é o segredo? Você tem que beber muita água. Se possível, colocar uma pitadinha de sal rosa ou sal marinho para te hidratar mais. E você usar algum tipo de chá ou café. Porque para que mulher gosta muito, né, de um gostinho diferente. O homem não liga muito para essas coisas. Sim. A mulher precisa daquela... é o horário do meu chá, é o horário do meu café. Então toma o seu chá, toma o seu café de manhã, não tem problema nenhum. É interessante que ela tome o café da manhã e use alguma forma de bebida que não dê mais apetite. Então, se você usar um café, fantástico. Tem mulher que não metaboliza bem como o homem também. Aí usa um chá. Quais são os melhores tipos de chá? Chás que aumentam a nossa energia, aumentam o nosso yang na medicina chinesa. Chá de gengibre, chá de hibisco, melhora a energia. Eu acho horrível, mas tem mulher que gosta. Eu acho horrível também. Acho horrível. E chá verde. Chá verde, não sei porque também eu não consigo tomar em jejum, eu fico enjoado. O que você pode fazer também é botar aquele negocinho de canela no chá de hibisco, aí muda um pouquinho o gosto. Você pode botar o cravo da Índia ou canela. Aí fica menos intragável. Aí tranquilo. E aí você toma ou ao longo do dia esse chá, ou você toma de manhã e vai fazer suas coisas. Bebendo ao longo do dia muita água, muita água. Vai comer o quê? Nada. Pode tomar água com limão? Para quem está começando? Pode, fantástico. O limão tem caloria? Tem, mas é muito pouca caloria. Em teoria, metabolicamente falando, não quebra o jejum. Como também o café, como também um pouquinho de canela no café, não quebra o jejum. A manteiga e o óleo de coco, por ser gordura, quebra. Mas para quem está começando, eu acho que ajuda. Eu acho que não atrapalha, ajuda. Você considera isso um jejum, coloca óleo de coco de qualidade, um extra virgem, coloca uma manteiga ghee, ou pode ser com manteiga comum sem o sal, e bate um pouquinho com café ou com o seu chá. E isso te ajuda, a mulher gosta muito disso, desse gostinho diferente. Da saciedade. Isso, e aí toma isso e vai tomando água ao longo do dia. E traça um objetivo. Eu quero fazer pelo menos 14 horas. Vai. Se passou mal, está sentindo mal, está bebendo água, está usando magnésio. Pode ser o cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio é fantástico. Não é um dos melhores, mas ele serve muito bem. Porque ele evita dor muscular, evita câimbra, evita dor de cabeça. O sal em si também ajuda muito a pessoa a hidratar melhor e beber muita água. Não precisa ser água destilada, não precisa fazer loucura nenhuma que eu faço. Bebe muita água, só isso, água mineral. E aí vai sentindo. Conseguiu 12 horas, traça um objetivo no dia seguinte, 13 horas. Depois 14, depois 15. Passou de 16, você está na zona já do jejum intermitente, aí é fantástico. Sim, exatamente. E o que eu sempre falo aqui, tento explicar aqui, o mais difícil é convencer a cabeça, né? Que a partir do momento que, igual você falou, você não tem a fome fisiológica, às vezes um cafezinho, alguma coisa, você se sente bem saciado, só que a maior dificuldade que as pessoas, eu não consigo ficar tanto tempo, eu sinto tremedeira que se eu não como pão, é sempre aquele apego, porque é algo, né, que a pessoa... é um apego exato, né, à comida. É louco, porque talvez eu, e também talvez você, talvez todo mundo que está assistindo a gente aqui, nunca tenha sentido fome realmente. Hoje no mundo, morre-se mais por comida em excesso do que por falta. Já foi por falta, né? Hoje em dia, quem vive por falta de comida, não tem comida em casa, provavelmente o Brasil tem, mas não está assistindo aqui no Instagram uma live. Não tem Wi-Fi aqui liberado. E na África, fome talvez a gente nunca tenha sentido. É louco, porque é muito psicológico. E é bom que ele trabalhe essa resiliência mental. A gente pensa em comida cerca de 200 vezes por dia. Toda hora a gente está pensando, o que eu vou comer na próxima? O que eu vou comer na próxima? E começa a fazer jejum, você começa a aplicar o jejum, você começa a desligar esse diabinho que fica aqui, que você vai comer agora? Aqui não. Você já desligou, já facilita, né? Você fica muito mais leve o seu dia. Você não precisa pensar nesse ponto. Não, o que eu vou comer não importa. Agora não importa, só à noite que eu vou comer. Então, e é um treinamento mental. Grande parte do nosso problema do jejum é a parte da crença, né? A gente tem crença que a gente carrega desde a nossa infância. Mamãe falou que eu não posso deixar de comer o café da manhã para não ficar forte, deixar de ficar forte. Eu tenho o café da manhã, minha mãe é nutricionista, e hoje ela entende o que eu falo, mas antigamente ela falava, café da manhã como um rei,
Tem isso. Café, você está fazendo opção. Sei. Café da manhã como rei, almoço como Engraçado. príncipe e jantar Jantar como como mendigo, né? mendigo. É um termo aí que eles usam. Eu cresci ouvindo Sim, isso. Até o que funcionou para mim é entender o mecanismo, assim, como é que funciona realmente o nosso corpo, qual é o mecanismo celular. Aí que, não, beleza. Então, eu tenho um mecanismo racional para poder fazer o jejum. Mas muitas pessoas não precisam mudar no mecanismo racional. Vê um exemplo de alguém que funciona no jejum. Grandes executivos hoje já fazem jejum, políticos, enfim, atletas, não só políticos, né? Político é queimado, mas é um exemplo ruim. sim, Né? Mas atletas, isso é mais importante. Atletas que fazem provas em jejum, fisiculturistas, é fantástico. Meu objetivo, eu exatamente. não sou musculoso, mas e massa muscular? Se eu tivesse interesse em ganhar massa muscular, com certeza eu comeria muito mais que eu como hoje e faria muito menos jejum do que eu faço hoje, com certeza. Meu objetivo não é massa muscular, meu objetivo é viver pelo menos 100 anos. Eu quero saúde, eu quero não ter doenças, não quero. Eu vivia com rinite, vivia com dor de cabeça, hoje em dia não tenho nada. Eu não tenho mais a agradecer o jejum que me permitiu isso. Vivi de funga-funga, nariz entupido, esse inverno aqui ficava entupido, dor de cabeça. Sim, Hoje em dia só tem dor de cabeça quando eu faço jejum, uma loucura aí de 4 dias. Mas no geral sim, mulher. E assim, é impressionante, no consultório eu vejo, cada pessoa refere uma coisa que melhorou. A gente tem um questionário bem grande lá que a gente vai pontuando, dá uma nota para isso, são mais de 20 coisas. E ela fala, caraca, eu não tinha me dado conta, porque quando você fica bem, você esquece de reparar naquilo. Vivia com o nariz entupido. Caraca, eu vivia com as bolinhas, a pessoa tem no braço bolinha ou alergia. sim, A sim, pessoa não se sim. dá conta que o jejum melhora. E nem eu sabia que melhorava. Mas é óbvio que não tem um mecanismo, eu não sei explicar o mecanismo em si que faz melhorar diversas coisas. Mas melhora. Por quê? Você limpa o seu corpo, você desintoxica. E são tantos mecanismos que, assim, a única explicação que eu tenho é, melhora a célula-tronco. Eu produzo mais célula-tronco, mais células jovens no meu corpo. 2, eu tiro as células velhas, faz apoptose. Nosso fígado, nosso corpo, nossa pele, nosso intestino tem células jovens, células maduras e células velhas. Quando você faz o jejum, é como se fizesse uma faxina geral nas velhas, tira as velhas. Então você faz um rejuvenescimento do seu corpo. A cada 90 dias, 90% do nosso corpo é outro corpo. Olha que louco. A cada 90 dias eu posso ser outro Vitor, você pode ser outra Flávia. Por quê? Se eu fizer Uhum. jejum, você vai ser uma Flávia mais jovem e eu vou ser um Vitor mais novo. Eu vou estar rejuvenescendo as células do meu corpo. Claro, o osso demora 7 meses, o intestino demora 7 dias. Quando você faz jejum, você acelera esse mecanismo de morte programada das células velhas. Olha que fantástico. Exatamente. Sabe que, para não me prolongar, esses dias uma americana veio falar comigo, ela faz jejum, ela é psiquiatra. Ela disse que começou a fazer o jejum, ela tomava remédio para pressão alta, ela tinha uma pressão alta crônica desde a gravidez e ela fez um jejum. Ela disse que antes do jejum ela parou a medicação para testar, ela fez de 4 dias. Ela disse que no terceiro dia a pressão dela normalizou. Mesmo depois, quando ela quebrou o jejum, ela continuou com a pressão normalizada. E ela estava pasma, porque ela falou, eu sou médica, a minha vida é passar remédio para as pessoas, e olha isso. É louco assim, a gente não. Eu nem sei o que melhora, eu só vou ver quando a pessoa preenche por questionário. Nossa, melhorou isso. Nossa, você não tem mais, sei lá, o olho fica coçando. É louco. Até dor articular. Dor articular melhora. O humor da pessoa, a pele fica mais jovem, fica mais sedosa. É lógico, né? A pele é células Exatamente. jovens, células velhas. Se tira células velhas, você fica mais jovem. Aumenta colágeno. Claro Exatamente. que o jejum é um Então estresse, tá, gente, né? É um estresse. Só que a pessoa tem que se adaptar ao como você estresse. falou. É. Sim. Mas o corpo, igual você falou, a gente tem ciclos, né, Vitor? Tanto é que a gente dorme, a gente acorda, a gente sempre está nesse constante equilíbrio, né, de estresse, de repouso, e isso que faz o equilíbrio, a função da vida mesmo, Eu fico né? imaginando assim, se as pessoas, todo mundo no planeta fizesse jejum intermitente, eu acho que ia realmente, muitas pessoas iam ficar desempregadas. Realmente, assim, tem que ser aos poucos mesmo. Não dá pra gente explodir, porque tem pessoas que vivem disso. Não dá pra todo mundo começar a comer 2 refeições por dia ou 3 por dia e não comer mais snack, barrinha de proteína, barrinha de cereal. Olha como que ia mudar a indústria mundial. A indústria do câncer 3% do PIB mundial é câncer. Envolve câncer. Tudo que envolve câncer. Olha que louco. Como é que ia diminuir isso se os corpos cetônicos previnem
efeitos de quimioterapia, previne câncer. Olha que louco. É verdade, com certeza, isso faz diferença. Mas vamos propagar e muito obrigada pela uma ótima live, eu adorei, você foi muito claro, muito obrigada mesmo. Flavinha, bom demais falar com você. Espero que tenham mais lives, acho que ficou curta a nossa live. Ficou curta, a gente pode fazer mais com certeza. Adorei. Obrigado aí. Tá Boa bom, noite. boa Tchau. noite, até mais pessoal, tchau, tchau. Tchau.